Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu vou gravar essa aula aqui para tentar ajudar vocês nesse último roteiro número 2 de biologia, que trata sobre as organelas citoplasmáticas. Vocês perceberam também que durante as aulas do Centro de Mides, esse assunto já foi passado bem rápido e pularam lá adiante. Então, vamos lá. Então, são as organelas que presentes no citoplasma das células, funcionam como pequenos órgãos, tá? E cada uma delas tem um formato e tem uma função diferente. Então vou passar rapidamente porque eu sei que vocês já viram esse tipo de aula antes. Antes mesmo do início da paralisação das aulas, eu já passei isso na sala de aula com vocês, mas vou resumir aqui bem rápido para que possa dar um auxílio a quem esqueceu de algum detalhe. A mitocôndria é uma organela muito importante, ela é uma organela em que é responsável pela geração de energia no interior da célula, certo? Ela faz isso através de um processo que é conhecido como respiração celular, tá? Ela tem mais ou menos esse aspecto aqui. Então, no interior dessa organela, o curioso é que existe um DNA próprio da mitocôndria, chamado DNA mitocondrial. E o filamento do DNA é um pouco diferente do DNA que é presente no núcleo. Esse é um DNA circular presente na mitocôndria. É bem semelhante a um DNA de uma bactéria, que também é DNA circular. Mas enfim, então a mitocôndria é responsável pela energia, geração de energia no interior da célula através da respiração. Tá? Retículo endoplasmático, temos dois tipos, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O liso, ele é responsável pela produção de lipídios, né, gorduras, tá? E ele também ajuda a metabolizar toxinas como álcools, pesticidas no interior da célula. O retículo endoplasmático rugoso, ele é responsável pela produção e transporte de proteínas. E esse retículo endoplasmático rugoso, normalmente ele contém ribossomos aderidos em sua membrana, certo? Já que é uma organela membranosa. Complexo de Golgi, ele é também chamado de sistema golgiense ou complexo golgiense. Ele é responsável pelo armazenamento de proteínas e secreção dessas proteínas. Normalmente ele modifica, separa, empacota e distribui proteínas, certo? Função do complexo de Golgi. Ribossomos, ele é o responsável pela produção de proteínas, síntese de proteínas. Tanto independentemente ele espalhado pelo citoplasma da célula produz proteínas, como também quando está aderido junto ao retículo endoplasmático rugoso. Os lisossomos são organelas em formas de bolsas, contendo enzimas e são responsáveis pela digestão intracelular. Tá? Tem até uma pergunta no roteiro falando para vocês diferenciarem a digestão heterofágica da digestão autofágica, como mostra aqui nesse slide, ó, a função heterofágica, ele normalmente digere materiais que são capturados, tá, pela célula, certo? Que penetra no interior da célula. Na digestão autofágica, eles acabam digerindo substâncias da própria célula, tá? Às vezes até fragmentos e pedaços de outras organelas citoplasmáticas, ok? Eu não vou ler um por um aqui para não ficar longo, mas vocês podem pausar o vídeo para conseguir ler os slides. O peroxissomo é uma organela bem interessante. Ela produz em suas ações o H2O2, que é peróxido de hidrogênio, água oxigenada. E isso é uma substância tóxica para a célula. Então ele consegue metabolizar isso, produzindo enzimas para que separe a água desse átomo de oxigênio a mais que ele acabou produzindo, certo? Então o peroxissomo também é uma organela pequena, tá? Como se fosse ela é membranosa, mas ela é bem pequena, como se fosse uma vesícula, e ela contém as enzimas, principalmente as enzimas oxidase e catalase, tá?
O glioxissomo, ele está presente em células vegetais. Tá presente tanto nas folhas como nas sementes, o glioxissomo. Nas folhas, ele é responsável por sequestrar o gás carbônico, né, o CO2, o dióxido de carbono. Já lá nas sementes, o glioxissomo, ele consegue converter lipídios, como os ácidos graxos dos lipídios, e transforma isso em glicose, tá? Que é um monossacarídeo, um carboidrato monossacarídeo. Isso é importante para fornecer aí energia para o embrião durante a germinação. Tá? Ele converte lipídios em carboidratos, em açúcares, certo? Centríolo, ele é responsável pela divisão celular. Aí depois nós teremos aulas no futuro falando sobre os processos de mitose e de meiose. Os plastos, ou também chamados de plastídeos, são organelas presentes em células vegetais, em plantas, né? E também está presente em algas. Os 3 tipos principais de plastídeos são os leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Os leucoplastos, eles não têm nenhuma coloração, eles são incolores e são responsáveis pelo armazenamento de amido. Tá? Ele normalmente armazena esse amido em caules e raízes. Os cromoplastos, eles são plastos que são avermelhados ou então alaranjados e são responsáveis pela coloração de frutos, de flores, de folhas, tá? Pela coloração amarela ou vermelha. O cloroplasto, ele é um plastídeo verde e ele é responsável pela fotossíntese. No interior do cloroplasto abriga-se a clorofila, que é o pigmento responsável por canalizar toda a energia da luz solar e conseguir fazer o processo de fotossíntese. Tá? O cloroplasto tem essa estruturação, como pode ver na imagem. Tá? Existem esses tilacoides que são sobrepostos uns sobre os outros, formando o chamado grânum, que é uma sequência de tilacoides, ok? Nessa região toda onde se acumulam os grânulos e lamelas, a gente chama de estroma do cloroplasto. Ok? Bom, então essas são as organelas citoplasmáticas e ainda temos o vacúolo, tá? Então os vacúolos estão presentes aí desde em protozoários, como também em células vegetais, tá? O vacúolo, ele tem uma membrana chamada de tomoplasto, e ele acumula no interior desse vacúolo uma série de sais, pigmentos, tá? Uma série de substâncias para fazer o controle hídrico, regulação osmótica da célula, absorve o excesso de água às vezes presente no citoplasma e às vezes devolve quando a célula necessita. Então ele é responsável por esse equilíbrio hídrico no interior das células, ok? Bom, então fiz um resumo super rápido, tá, do que foi feito na sala de aula. E qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Gravei esse vídeo com uma forma de teste para lançar no Google Classroom. Espero que todos possam acessar. E se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode enviar para mim.